Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui em mais um programa do HNcast, onde nós trazemos convidados que são figuras muito importantes dentro de suas áreas e que trazem para nós aí diversos exemplos de como superar obstáculos, desafios e também aprender mais sobre suas áreas de atuação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, a Rosimari Ribeiro, que é uma grande executiva, uma pessoa de negócio, uma mulher extraordinária que serve de exemplo para muitas outras mulheres aí que também têm os seus desafios diários e também evolui como pessoa a cada momento, a cada instante. Então hoje, muito prazer, Rosimari, seja muito Olá. bem-vinda. Obrigada aí pelo convite de poder estar aqui, poder participar e compartilhar, né, um pouco aí da minha história, da minha jornada aí com os seus telespectadores, com o pessoal que acompanha o seu canal. Ah, Muito obrigada. maravilha. Então, Rosimari, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória de vida, de onde você saiu até onde o seu percurso aí de evolução. Bom, eu sou a Rosimari Ribeiro, a mãe da Maria, da Carol e da Ramona. Eu não digo que eu sou uma executiva, eu sou uma empreendedora, né? E as coisas foram acontecendo aí na minha vida. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 12 anos de idade, e eu falo que naquela época, a gente não trabalhava porque era bonito, né? A gente trabalhava pelas necessidades que estavam batendo a porta, ajudar a dividir as despesas com a família, né? Enfim, nós somos em 4 irmãos, né? E mais uma irmã que depois agregou ali junto com a família. Meus pais saíram do Paraná para ir para Rondônia com aquele sonho de conseguir terras, fazenda e poder dar uma melhor educação para os filhos, enfim. Esse era o sonho, né? Mas, na verdade, não foi nada do que aconteceu, né? Chegou lá, as coisas eram bem mais difíceis do que pensaram. No Paraná, eles tinham um pequeno negócio, chegaram lá sem nada. E meu pai ficou doente várias vezes. E a minha mãe acabou tendo que trabalhar numa escola, né, trabalhar como zeladora, merendeira. E ela é uma pessoa muito forte, assim, é meu exemplo, né, de mulher. Ela voltou a estudar e foi estudando, fazendo concurso, e ao final, quando ela se aposentou como supervisora. Legal. Mas foi uma guerreira e que eu acho que ela ensinou isso muito para a gente, sabe? Hoje, todo mundo, todos nós, cada um cuidou da sua vida, cada um construiu a sua história, e eu falo assim, não que o meu pai não tenha mérito, né? Claro que tem também, mas assim, a força dela foi um grande exemplo para todos nós. Então, acho que é isso, um pouco, né, da onde eu vim, é isso. Hoje tem 3 filhas maravilhosas, e a mais nova ainda, como é que se diz, ainda está comigo, né? Está no dia a dia ali, é a minha grande parceira. Ah, legal. E como foi para você na sua trajetória enfrentar os desafios para você crescer cada vez mais dentro da sua área de atuação? Olha, às vezes eu paro para pensar nisso e eu digo assim, eu poderia dizer que foi muito difícil, né? E não foi fácil, com certeza. Mas assim, eu acho que foi menos difícil do que eu esperava e do que às vezes acontece, né, com a grande maioria. Mas eu digo assim que eu sempre tive muita sorte. Claro que eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Principalmente o papel de mãe, né? Eu não posso dizer que eu fui um exemplo, que eu fui a melhor mãe, né? Eu fui a mãe que eu consegui ser, que eu poderia ser. Mas eu tive sorte, assim, eu digo que eu sempre trabalhei com times de alta performance muito bom. Eu trabalhei em várias empresas, né? Eu trabalhei 30 anos num grupo, né? O Grupo Cometa, e é um grupo do setor automotivo, também fazendas, enfim. Mas eu trabalhei em várias lojas, né? Viajei, mudei de cidade muitas vezes.
e todas as vezes que eu ia, eu encontrava uma equipe boa, sabe? E quando eu não encontrava uma equipe boa, parece que as pessoas boas se aproximavam e a gente conseguia fazer, assim, ter uma grande conexão e fazer um excelente resultado. Então, eu digo assim que eu tive muita sorte. E os desafios, eu acredito que são muitos, né? Não vou dizer que não é difícil para a mulher. Acho que para a mulher é um pouco mais difícil às vezes, porque ela tem que abrir mão da família, do seu casamento, às vezes, né? Deixar as pessoas, às vezes, um pouco de lado. Eu viajava muito. Então, isso não é fácil, é escolhas que a gente precisa fazer. Mas eu digo assim que eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Olha, muito legal. E é algo que muitas mulheres têm como desafio, né? É um dilema. Será que eu vou deixar de lado um pouco a minha família, os meus filhos, investir mais na minha carreira? Que dica que você traz para essas mulheres que estão enfrentando esse problema hoje, de tomar essa decisão, de qual caminho seguir, ou se existe a possibilidade de conciliar tudo ou não? Ela realmente deve abrir mão de algo? Eu acho que dizer que a gente consegue conciliar, eu acho que a gente não consegue. Ser 100% mãe, ou 100% esposa, ou 100% executiva, né? Às vezes a gente acaba equilibrando pratos, né? Uma hora está aqui, outra está ali, e vai administrando. Mas, com certeza, a gente acaba deixando de lado algumas coisas que depois a gente percebe lá na frente que eram importantes e que são importantes. Mas eu consegui, né? Eu criei as minhas 2 filhas mais velhas sozinha, né? E elas, eu acho que são boas filhas. Eu acho que eu também tive sorte com isso, né? Assim como eu tive sorte com as equipes, né? Com os times com os quais eu trabalhei, eu também tive sorte, né? Acho que Deus colocou a mão ali e falou: eu vou ajudar ela aí, porque assim, elas são boas filhas, né? Cada uma tem seu próprio negócio, estão cuidando das suas vidas. Então, eu acho que, enfim, eu fiz o que deu para fazer. Acho que não fui a melhor mãe, mas com certeza eu não fui a pior. Porque assim como você teve uma excelente mentora, você conseguiu também ser uma boa mentora para suas filhas, né? Sim, olha, eu falo assim que tem uma frase, acho que é da Brené Brown, que diz que liderança é colocar a coragem na alma das pessoas. E eu tive sorte de ter grandes líderes que colocaram muita coragem na minha alma, sabe? Porque eu tive oportunidades, né? Acho que fui a primeira mulher no grupo a assumir um cargo de gerência, né? Num setor que muito masculino, muito bem masculino, né? Então, mas assim eu assumi, fui a primeira gerente, né, mulher a assumir uma liderança, né, um cargo de gestão, e depois eu, né, fui para a área administrativa, financeira, como diretora, né, desse grupo, e depois para a área comercial, no setor de 4 rodas. Cada vez que eu mudava era um aprendizado novo, eu sempre gostei de mudar, de conhecer outras áreas, então eu acho que isso fez com que eu crescesse no grupo, né? Que as oportunidades fossem acontecendo. Acho que foi a minha curiosidade e do querer ajudar. Né? O lema do grupo é paixão em servir. Eu acho que essa paixão em servir, ela tomou conta de mim, sabe? Porque as coisas foram acontecendo, porque para mim, lá no começo, ainda quando era secretária, né, quando comecei na empresa, secretária de vendas, eu ficava tão feliz em atender o cliente, ver o cliente retirar a sua moto, seu carro. Realizando o sonho. Realizar o sonho deles, que parecia que aquele sonho, sabe, eu trazia aquele sonho para mim, é como se ele fosse meu. Então, acho que essa paixão em servir, em atender os clientes, fizeram com que tivesse esse reconhecimento, né? Isso. Então as coisas foram acontecendo, né? Como eu digo, foram muita sorte e muito trabalho e muito suor.
E muito amor também, E porque muito. ninguém cresce num lugar se não gostar muito do que está fazendo. Você nunca vai ser bem visto se você não estiver fazendo algo com amor, né? Não, com certeza. Trabalhei 30 anos nesse grupo. E um dia alguém me perguntou, uns anos atrás, uma pessoa me perguntou: Rose, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? E eu fiquei assim, sabe, fiquei pensando, né? Uhum. Falei, como assim meu propósito? Aí eu parei, sabe, foi assim, peraí, eu sempre fui fazendo, né? Mas eu nunca parei para pensar assim, qual é o seu propósito, né? E aí eu fiquei com o cara, ele falou, não, eu quero que você escreva o seu propósito, quero que você reflita sobre isso. E eu falei, beleza, vou pensar. E comecei, né, a pensar. E eu, ao final, né, não lembro, vou falar aí meio, mas era compartilhar, né, era compartilhar conhecimentos. Tinha uma coisa que eu falei assim, olha, parece ser meio egoísta, mas era ter disciplina com os meus propósitos, porque se eu não tivesse disciplina com os meus propósitos, as coisas acabam parando pelo meio do caminho, né? Fortalecer laços de amizades, né? E ajudar outras pessoas a construir e realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Né? Aquilo que são habilidades que as pessoas têm e que às vezes elas ficam meio que perdidas. Né? Então eu vi que era isso, eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer isso dentro da empresa, de sentar com uma pessoa, conversar. Eu acho que aquela coragem que colocaram na minha alma, eu consegui transbordar para outras pessoas que se relacionavam ali com o meu trabalho, no meu dia a dia comigo, sabe? Então, assim, para mim era um prazer quando eu via alguém que você estava ali conversando, você estava compartilhando ali seu conhecimento, sua jornada ali com eles, e eles se desenvolverem também e assumir também uma função né? Para mim era assim, era um prazer, era como se estivesse acontecendo comigo de novo, sabe? Legal. Então, acho que foi isso. Esses mentores que eu tive na vida, né, como a minha mãe, né, como pessoas que trabalharam comigo nesse grupo, né, no Grupo Cometa, o seu Francis, para mim, um mentor assim incrível, uma pessoa que tem uma habilidade de tirar das pessoas, desenvolver, tirar das pessoas coisas que... Seu potencial. Potencial assim enorme, que sabe? Então, então foram e muitos outros, né? Se eu fosse falar nomes aqui, eu ia ficar horas de pessoas que me ajudaram, que estiveram do meu lado, que me apoiaram, que me fizeram ser o que eu sou hoje, né? Muito provavelmente eles notaram o quanto você fazia e se dedicava por amor também ao que você fazia. E algo interessante também é como uma pergunta foi uma virada de chave, né, para grandes respostas. Faz a gente parar, né? Assim, você está só fazendo, aí de repente você para e, peraí, mas qual é a minha missão aqui? Né? E a sua missão não pode ser só a missão para fazer para os outros, sua missão tem que ser para você também. Claro. Né? Então, a minha missão aí, né, quando eu parei para pensar, peraí, mas ter disciplina com os meus propósitos também era uma coisa muito forte, era uma coisa que eu precisava buscar, e isso me tirou também de uma zona de conforto. Então, eu trabalhava 30 anos nessa empresa, e eu parei e falei, eu preciso construir algo mais. Eu gosto do que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu posso fazer algo mais, sabe? E aí eu comecei a construir o meu projeto de aposentadoria, né? Vamos dizer. Na verdade, eu não me aposentei, mas de me desligar daquela empresa que foi, né? Foi minha família. Acho que foi até mais às vezes do que uma família, porque a gente convivia mais tempo ali juntos, né? Compartilhando as dificuldades, as alegrias, enfim. E aí começar de novo, recomeçar. Né? Então eu fiz todo um planejamento dessa
aposentadoria, né? E comecei a construir todo esse planejamento pensando tanto no lado financeiro, como no lado saúde, no lado mental, Legal. né? O lado de família. E isso acabou acabou virando um negócio. Uhum. Essa semana eu participei de um projeto, a empresa me chamou de volta para participar de um projeto como mentora para ajudar outros colaboradores do grupo a construir o seu propósito, o seu futuro, né? Então, É uma dificuldade que muitos têm, né? Não é uma dor que foi só sua. não foi. Eu até, quando eu fui participar disso, eu parei para refletir e pensei, poxa, eu construí, assim, fui fazendo, fui, né, buscando uma ajuda aqui, outra ajuda ali, fui construindo. Ainda estou no meio desse projeto, tem muita coisa ainda para frente, né? Mas eu vi assim o quão importante é a pessoa, quanto antes começar, melhor, né? Melhor. Eu acho que fica mais robusto, mais estruturado, mais seguro. E eu acho que esse projeto vai ser fantástico, vai ajudar muitas pessoas e isso me inspirou a querer fazer isso como profissionalmente. Legal. Então isso acabou virando uma nova profissão. Na verdade, você nunca parou. No caso, você só está mudando de ecossistema. E eu queria que você trazesse aí uma dica que você estava falando aí sobre lidar com a carreira executiva. E tem questões que não são para qualquer um, né, dentro desse ramo, que é lidar sob pressão, né? Mudar o que você fazia do nada, você tem que fazer coisas novas. Então, essas mudanças, nem todo mundo se adapta muito rápido a elas e nem sob ambientes de muita pressão. Você, como única mulher, né, rodeada de outros diretores que trabalham dentro de um ecossistema que é muito voltado para homens, né, o setor automotivo, né? E como foi isso para você? E que dica você traz para quem deseja também e tem essa dificuldade hoje como empreendedor que está começando? Olha, Ismael, eu vou te dizer assim que eu acho que é ter muita perseverança, muito tato, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é única, cada uma acha que é do seu jeito. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se adaptar. E o adaptar não quer dizer que é abrir mão dos seus ideais, daquilo que você acredita, daquilo. Não, mas ir conversando, e alinhando e buscando alternativas. E o que eu sempre digo assim, não desistir. Acho que o que é mais importante é não desista, né? Porque se a gente tenta de um jeito não dá, vai do outro, mas o foco, o olhar está lá, está lá na frente e vai atrás, sabe? Se precisar voltar, dar um passo para trás, reaprender um novo negócio, e voltar com mais força. Assim, então, eu acho que é a disciplina e perseverança e coragem, né? Eu digo que, para mim, hoje eu paro para pensar e eu digo que eu tive muita coragem. Não, eu fico vendo assim que não sei se como é que se diz? Eu cheguei a dirigir, sabe? Dirigir um caminhão, aprender a dirigir um caminhão. Sabe? São coisas absurdas parar para pensar hoje, Sem né? necessidade. Vamos tentar um Mas desafio novo aqui. não, é assim, não tinha necessidade, mas eu sabia que eu poderia precisar, né? Tinha algumas situações assim. Então, enfim, foi muita coragem. Eu, olhando para trás, eu vejo que foi disciplina e coragem. Eu sou muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu estudo sobre aquilo. Nesse meu projeto, né, de futuro, aí, eu voltei e fiz uma pós em educação financeira, porque eu vi que eu precisava conhecer mais disso. E, para mim, assim, abriu portas também, assim, facilitou muita coisa na minha vida, porque né, eu quis aprender a mexer com investimentos. Então, foi sempre começando, foi sempre... Olha que legal.
É uma dica bem interessante que você traz aí, porque tem muitas pessoas que dizem, eu já estudei demais, já foi o suficiente. Você pode ver como exemplo de uma pessoa que estudou a vida toda e não parou até hoje, né? Até hoje ela busca conhecimento, ela busca se inovar, fazer coisas novas e trilhar novos caminhos também. Sim. Então você nunca desistiu do seu objetivo principal, mas se for necessário, por exemplo, mudar o caminho, você iria para um caminho diferente. Sim, se fosse necessário, né, se readaptar, né? Eu me lembro assim muito da época da pandemia, né? A pandemia foi um grande aprendizado, acho que para todos nós. Sem dúvida. Porque eu me lembro que um dia os diretores, né, pararam, todo mundo parou, sentou na sala e o que vamos fazer? E muita gente desesperada, grupos, e aí, o que vai fazer? E, as montadoras, todo mundo sem saber o que fazer, e o grupo, acho que foi um dos... nós paramos e definimos as estratégias, se isso acontecer assim, vai ser assim, se for assim, vai ser assim. Quer dizer, buscamos lá umas 2, 3 alternativas e seguimos em frente, não paramos. Então, enquanto muitas empresas quebraram, passaram por dificuldade, o grupo, na época, se uniu, ficou mais forte. Cresceu, sabe? Ele deu um salto. Então, assim, e aí a gente parou para pensar, quanto mais rápido você se adapta ao novo cenário, mais possibilidade de dar certo, de ter grandes resultados, eu vejo que é isso. Bom, tá aí, a pandemia tá aí. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar os lencinhos e ficar chorando? Não. Uhum. Vamos adaptar, readaptar. Né? Isso foi um sucesso, né? Foi fantástico para o grupo. E isso eu trouxe para a minha vida também. Então, assim, você precisa estar sempre se adaptando, readaptando, buscando novas alternativas, mas nunca esquecer do objetivo, do foco principal. Legal. E uma questão também que deva ser aí, né, as pessoas devem se perguntar bastante, você como mulher, com certeza deve ter sofrido algum tipo de discriminação, em determinado momento, talvez, pelo simples fato de ser mulher. Você pode ser uma líder excepcional, mas em algum momento alguma pessoa... como você lidou com isso e que dica você traz para as mulheres hoje que também estão nesse ramo de atuação e que enfrentam esse problema? Muitas desistem, né? Muitas desistem. Eu não desisti. Eu tive, sim, alguns casos, mas não foram muitos. Por incrível que pareça, eu fui uma pessoa que tive muita habilidade com pessoas e de estar no meio de um público de homens, né, no meu trabalho ali no dia a dia. Eu sempre consegui conviver com muito respeito, respeitando todos eles e eles também me respeitando. A maioria deles eram casados, né, e eu era divorciada, e a gente viajava, né, a trabalho e tal. E, assim, sempre tive assim, um bom relacionamento com eles, com as suas famílias. Então, assim, eu vou te dizer que eu não tive muitos problemas. Mas o que eu posso te dizer se eu tivesse algum problema, eu acho que é sentar, conversar, colocar o seu ponto de vista, a outra pessoa coloca o seu ponto de vista. Eu acho que tudo a gente resolve conversando, né? Verdadeiramente conversando, né? Falar daquilo que está sentindo, que está pensando. Agora, claro que a forma de lidar é diferente, né? Uhum. Eu falo que as mulheres, mulher fala mais. Por exemplo, né? Mulher, às vezes, ela vai falar um negócio, ela explica detalhes. Se ela tem um projeto para passar, ela explica como ela vai chegar lá. E eu vejo que o homem é diferente. O homem fala do resultado e depois ele vai pensar como é que ele vai chegar na sua grande maioria, né? Não estou dizendo que são todos, mas ele fala do resultado e depois ele vai ver como ele constrói. E a mulher não, ela... O homem é mais direto ao ponto. Direto ao ponto. E a mulher, ela vai explicando como ela vai fazer para chegar lá, para depois chegar lá, sabe? Então, acho que essa é uma grande diferença e é o grande desafio, porque o entender, né? Mas cada um é diferente, eu acho que
as pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar. Então, no grupo, eu tive muito esse respeito, né? Eu tive essa habilidade de tratar com eles e eles comigo. Então, não tive grandes problemas. Eu acho que eu vou te dizer que eu tive mais problemas, às vezes, com pessoas abaixo de mim na hierarquia, Sim. que às vezes não entendiam. Poxa, uma mulher mandando em mim, né? Então, às vezes eu tive algumas questões que você via que a pessoa, tipo, né? O que ela está falando? Mas as pessoas que estavam no meu nível de hierarquia ou acima sempre me respeitaram meu ponto de vista. Eu acho que todos eles, quando eu falava alguma coisa, eles ouviam porque realmente fazia sentido. Eu sempre tive muita habilidade de tratar com as pessoas, com os colaboradores, de resolver conflitos, né, ali, de trazer as pessoas para junto. Então, acho que foi isso, sabe? Acho que a comunicação, né, como né, todo mundo diz, né, não é o que você fala, né? É o que o outro entende. Então, eu acho que eu tive facilidade em me fazer entender e aí, graças a Deus, deu tudo certo. Legal. Então, a habilidade que você recomenda para que as pessoas desenvolvam é a de se relacionar com as pessoas melhor. Sim, eu acho que é na vida da gente, ninguém vive sozinho, né? Eu acho que nós somos seres que precisamos de pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, a gente depende das pessoas. Então, acho que a gente não faz nada sem as pessoas. Então, acho que é isso, é entender o outro mas também falar, se posicionar. Acho que foi isso que deu certo comigo e na minha trajetória profissional, né? Acho que é a coragem, né, a determinação e o se relacionar. Eu sempre me relacionei bem em todos os aspectos da minha vida. Acho que é isso. Legal. E você também sempre passou por grandes mudanças na vida, né? Sim. E a última foi a mudança de estado. Então, aí quando eu decidi, né, colocar um fim, né, ou um até logo, né, né, nessa relação profissional com o Grupo Cometa, eu avisei, né, acho que 5 anos antes a gente fez todo um planejamento para essa mudança, né, para vir outra pessoa para minha posição, e aí eu comecei a organizar para onde eu ia. Eu queria mudar para um lugar queria mudar para o litoral, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Como sempre, eu falo que eu sempre fui muito de planejar, de colocar as coisas no papel e começar a avaliar e se não for assim, o que vai acontecer? Um plano A, um plano B. Então eu comecei a fazer esse meu projeto e começo desse ano eu me mudei aqui para Santa Catarina. Estou bem feliz e estou recomeçando. Voltando agora comecei a trabalhar, mas trabalhar com aquilo que faz parte lá da minha missão, né? Que é compartilhar os conhecimentos que eu tive e poder ajudar as pessoas com as minhas experiências. Legal. Então, logo, logo nós vamos ter notícias de algum tipo de produto onde a pessoa vai aprender com a sua experiência. É o que eu estou construindo, né? Tá ali, né? As coisas estão acontecendo, tô me preparando, né? Aprendendo coisas novas também para poder ajudar as pessoas. Mas eu fiquei bem satisfeita com esse primeiro projeto que a gente começou, né? O nome do projeto chama-se Futuro em Movimento. A gente tem vários parceiros, palestrantes junto. O Rogério Castilho, professor, está junto também nesse projeto. Enfim, tem uma turma grande aí de mentores ajudando na construção desse projeto e eu estou à frente desse projeto, então assim, estou muito feliz dessa primeira experiência tá indo de vento em popa e
acredito que vão sair grandes frutos. Ah, muito bom. E também tá para vir um livro aí, né? Tô escrevendo também, uma coisa vai puxando a outra, né? Você começa uma coisa e, de repente, aquilo te abre novos caminhos. Sim. E quando você vê, as coisas estão acontecendo. Mas eu tô escrevendo, sim, quero também compartilhar isso através de um livro, contar a minha história, contar a minha experiência e também contar como eu fiz, como eu fui construindo aí esse projeto de aposentadoria, né? A gente não vai aposentar e depender de INSS, do governo, não é isso. Né? Às vezes, aposentar daquilo que você fazia e fazer uma coisa nova, um recomeçar. Né? Quando eu digo aposentar, é porque eu parei lá, mas eu não parei em momento nenhum, eu continuo. Aposentar a sua última função, e não a vida da última toda. função, não da vida toda, né? Eu quero ainda produzir muito, quero fazer muitas coisas, né? Tem muita gente que tem esse medo, né? Eu vou aposentar e minha vida acaba. Mas não é muito bem isso. Você larga o que você fazia anteriormente e vai fazer algo mais leve, algo que vai contribuir mais com as outras pessoas, seja lá qual for o seu objetivo. Sim, porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente aprende muita coisa. Né? A gente tem muitos conhecimentos, todos nós, né? E quando a gente para, a gente pode continuar compartilhando isso. Então, eu acho que isso é importante. É nisso que eu quero trabalhar, sabe? É mostrar para as pessoas que o aposentar, porque você ter 60, não é, você precisa parar, sabe? É hora de você ter mais tempo de fazer aquilo que você ama, aquilo que é a sua habilidade inata, aquilo que você tem prazer em fazer, em compartilhar com os outros. Então, assim, agora, claro que se você não planejar e se você ficar só esperando, vou aposentar, vou parar, aí realmente quando você vê, você tem 75 anos, você não fez nada da sua vida e você vai olhar, reclamar, chorar o leite derramado, né? Então, eu acho que o que eu quero é ajudar as pessoas a não fazerem isso, não se acomodar e ficar Jogado no jogado sofá. no sofá, né? Assistindo TV. Não, a gente tem muito. Passar o dia contando dinheiro, né? O cara aposenta, vou ficar vendo aqui o meu número na conta. Não, você tem muito, muito. Pode estar com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, não faz diferença. A gente tem que continuar sendo produtivo, a gente tem que cuidar da nossa. Não pode jogar o tempo fora. Não, de jeito nenhum. O tempo é precioso, sabe? A hora que você aposenta é a hora que você vai ter mais tempo para você. Então, isso tem que ser preparado, isso tem que ser cuidado, sabe? Como você cuidou da sua vida inteira, ali a sua vida, sabe? Enfim, então o que eu quero é poder ajudar nisso. Aquilo que eu fiz para a minha vida, eu quero ajudar pessoas a fazerem na vida delas, sabe? Não é, aposentei e vou ficar no sofá. Não, de jeito nenhum. A gente tem muita coisa, viagens. Nossa, eu tenho tantos planos, sabe? Eu lembro que eu li um livro, acho que era O Administrador de Sonhos, e ele dizia que a gente tem que ter 100 sonhos. E quando você termina um sonho, você tem que colocar outro lugar. E sonhos não precisam ser grandes. Sonhos podem ser pequenos. E se você vai conseguindo, como é que se diz, realizá-los, você vai ficando mais forte. Você vai, sabe? Então, assim, eu tenho 100 sonhos. Olha. Eu tenho 100 sonhos e quando esses sonhos eu começar a realizar alguns, já vem outros. Então, talvez você tenha mais objetivos hoje do que quando você começou a sua carreira lá atrás. Com certeza, com certeza. Incrível isso. Mas é bem por isso, porque agora eu paro e fico pensando. Sabe, eu estou tendo tempo para isso, mais tempo. Eu sempre tive meus projetos, sabe? Eu tinha meus sonhos de aventura, meus sonhos financeiros, meus sonhos espirituais, vários canais, vários, né, lados da vida. E agora eu estou tendo mais tempo de me dedicar a eles. Então eu fico bem feliz quando eu vejo, bom, esse aqui, cheque, resolvido. Qual o próximo? Então eu sou uma pessoa sonhadora, quero continuar sonhando
e quero poder ajudar outras pessoas a ter sonhos e concretizá-los. Interessante. E dá para ver que você é uma empreendedora nata. E a gente sabe que existe um mito dentro das empresas sobre empreendedorismo, né? Ah, não, não vou empreender, não sei o que que tem e tal. Mas se a pessoa não empreende, como é que ela faz para crescer? Que dica que você dá para a pessoa adquirir essa cultura empreendedora que você tem? Olha, eu vou falar, isso que você falou tem um pouco de razão, né? Às vezes a empresa, quando você, no meu caso, né, que tinha uma função, né, executiva dentro da empresa, importante e tal, e que às vezes a empresa fala, não, mas você vai montar, vai empreender um outro negócio e talvez vai perder o foco aqui, mas no meu caso eu sempre fui muito transparente, né, de conversar com a empresa e falar dos meus projetos futuros e que eu gostaria de estar empreendendo lá. Mas o empreender lá não é só empreender lá fora, você pode empreender dentro da empresa, sabe? A todo Então, momento, né? sim, a todo momento. Aliás, se você não é um empreendedor dentro da empresa que você trabalha, não sei nem o que você está fazendo ali. Né? Então, porque você empreende no seu trabalho mesmo, você tem como é que se diz, uma carteira assinada com a empresa, você tem que empreender, você tem que fazer o seu melhor. Né? Às vezes a pessoa, né, eu já tive situações onde a pessoa falou, mas eu estou desanimado porque eu ganho pouco, né, não faço porque eu ganho pouco. Falei, não, para mim, uma Colocando a pessoa responsabilidade na que empresa, né? falou isso para mim, tchau, não Aham. trabalha comigo. Esse é o tipo de pessoa que não trabalha Tá comigo. tirando a responsabilidade dela mesma. Exatamente. E outra, você tem que fazer o seu melhor, mostrar todo o seu potencial, que com certeza portas vão abrir na empresa. A empresa, hoje, qualquer empresa quer reter seus talentos. Pessoas com habilidade Uhum. empreendedora dentro da empresa são super Vale ouro, valorizadas, vale ouro. valioso, sabe? Então, assim, eu eu trabalhei, sempre empreendi dentro da empresa, sempre trabalhei com paixão em servir mesmo. Eu gosto muito disso. Em qualquer coisa que você vá fazer, não importa qual segmento, você tem que ter paixão naquilo que Uhum. você está fazendo. Se você tem contato com o público, e o público não é o cliente, o público é o seu parceiro, o seu colega de função, o seu colaborador, o seu patrão, enfim. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, dar sempre o nosso melhor. E aí, com certeza, as portas se abrirão. E, além disso, eu comecei a empreender, né? Porque dentro desse meu projeto de aposentadoria, que eu digo, também tinha empreender, ter negócios que me dessem renda, um sustento, para que eu tivesse os sonhos, Uhum. sabe, os meus 100 sonhos, que tivesse lá, que eu conseguisse realizá-los. Sim. Para isso eu precisava de dinheiro, né? Então eu fui construindo isso para que eu conseguisse seguir a minha Sem interferir na produtividade da exatamente. empresa. Então deu certo e me sinto assim bem realizada. Sinto que eu fiz um bom trabalho dentro da empresa, faço um bom trabalho hoje dentro das minhas empresas e quero continuar fazendo, porque eu falo que qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou fazer com paixão. Maravilha. Então, é uma dica importante, já começa empreendendo onde você está. Não tenha medo de ser visto como um puxa-saco, né? Porque o puxa-saco não é aquela pessoa que está chegando mais cedo, saindo mais tarde. Não. Essa é uma pessoa dedicada. É. É uma pessoa que realmente quer servir porque ela pensa que vai realmente ser mais valorizada no futuro. Se não for, aí é só você trocar de lugar, né? Aqui, uma água pode valer muito no semáforo e em outro lugar. Então é a mesma coisa. Se você dá o seu melhor e você não tem uma valorização, você tem como opção outras pessoas que querem você porque você Sim, não é bom. sim. Eu acho que se você está ali naquele trabalho, você não está vendo, você está fazendo tudo, está fazendo o seu melhor, né?
e não estão percebendo, vendo? Então, realmente, talvez tenha, como é que se diz? As necessidades não estão conectadas, né? Alguém está... Ou ainda não enxergaram. Não Porque muitas enxergaram, vezes né? enxerga quando a pessoa vai embora, né? Mas você sabe que eu tive muitas, né, a minha sorte de ver pessoas, sabe? De trabalhar com pessoas boas e às vezes tinham pessoas que elas não achavam que elas eram boas, mas eu via nelas qualidades que precisavam ser, poderiam ser aproveitadas dentro da empresa. Então eu acho que eu tenho muita facilidade com esse olhar de ver qualidades e habilidades que às vezes nem a pessoa sabe que tem. Tirar elas daquela situação comum e levar para um outro olhar, sabe? Mas eu nunca tive muita dificuldade para conseguir ter um bom time para trabalhar. Sempre eu falo, né, que lá na empresa eu brincava, né? Eu falava, é porque eu sempre tive muita sorte. Eles falavam, não, Rose, não é muita sorte, muito trabalho, é muito foco, é muita determinação, é muito olhar as pessoas, né? Ter esse amor mesmo de querer que as pessoas dê certo. E o querer não é fazer vista grossa com os erros, não, porque eu sempre fui muito firme, sabe? Eu sempre eu sempre falava Faz assim, parte de uma boa liderança. Sim. Eu sempre falava assim, olha, e isso era um assunto que eu já de início eu já falava, olha, eu gosto, né? Eu falava como eu gostava das coisas, perguntava da pessoa como era, e eu sempre falava, olha, eu não gosto de ficar falando no mesmo assunto, corrigindo o mesmo assunto 3 vezes. Legal. Eu acho que você falar sobre um assunto ou questionar uma situação, 3 vezes é o limite, olhe lá que eu... Então, acho que isso faz com que as pessoas também saibam que ela tem o limite dela e que eu tenho o meu limite também. Então, cada um sabe até onde pode ir, até onde vai, né? Mas, enfim, acho que é isso. Muito bom ter essa clareza na comunicação, que é outra dica que ela deu aqui. Se você for claro, antecipar aquilo que você permite e não permite que ocorra, pode te evitar diversos problemas. Eu digo assim, né? Eu não sou um grande exemplo de relação, né? De casamento, né? E tal. Mas uma coisa eu falo que acho que um dos principais problemas num casamento é a falta das pessoas colocarem as suas expectativas e trabalharem para que ela dê resultado. Então eu imagino, né, que o casamento é como se fosse uma relação de trabalho. Cada um tem suas obrigações, seus até aqui, o outro até aqui, cada um respeitar seu espaço. Eu acho que é isso, é uma relação, como qualquer outra relação. Só é um pouco mais difícil de demitir, né? Verdade. Esse é meio complicado. A demissão... Mas às vezes é preciso acontecer a demissão. É verdade, nem todo mundo tem o equilíbrio para permitir que essa demissão ocorra. Não é fácil. Mas é um assunto... Não sou muito boa para falar desse assunto, não. Não sou muito referência, mas, de fato, eu acho que... acho que quando a relação ela tem um envolvimento emocional, não que no trabalho não tenha emocional, né? Claro que tem. Mas eu acho que complica, não sei o que acontece. Eu tenho uma pessoa com quem eu conversei já, é um grande empresário. Aí eu perguntei para ele quando foi que ele teve a virada de chave. Ele falou, quando aconteceu o meu primeiro divórcio. Que eu senti que aquilo estava me travando. Não me permitia por medo de perder. E quando eu me permiti perder, ele aceitou perder e começou a ganhar. E aí hoje é muito bem casado, né? E tudo mais. Você avalia, né? Você avalia o que você fez, porque às vezes a gente traz para o trabalho problemas de casa, enfim. E às vezes, quando você não está bem no casamento, você acaba não estando bem também no trabalho. Dizer que as pessoas são caixinhas aqui, caixinha ali, não é. A gente
é um todo, né? Então, claro que a gente tem que tentar fazer o máximo para, né, para dar uma separada, para dar uma administrada, organizar, mas é muito difícil fazer, ser duas pessoas. Tem que equilibrar as coisas. Equilíbrio. E não é fácil, mas a gente tem que buscar, né? Tem que se adaptar e ir ajeitando, enfim. E que dica você dá para quem quer juntar tudo? Vamos supor, o cara tá ali no negócio dele, mas fala, não quero abrir mão, mas vou colocar a pessoa dentro da minha empresa. Paciência. E dobrar o amor. Dobrar o amor, a paixão e ter muita paciência, né? Porque, assim, às vezes você, no dia a dia, você está trabalhando, né? Um casal, né? Está trabalhando ali e você acaba... Vai ter o conflito que vai ter tem. conflito. Vai E, às vezes, as pessoas não conseguem separar e levam o conflito lá para casa. E aí o conflito que poderia ser só aqui do trabalho, vira 2 conflitos. Vira aqui, vira no... E vice-versa, o conflito de casa... O de casa vem para o trabalho. Então, assim, não é fácil. Eu acho que é super complicado. Eu, para dizer a verdade, não sei se eu daria conta, assim, de ser tão, né? Eu também não recomendo, não. Eu não recomendo. Às vezes uma coisa boba vira uma coisa grande, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvido lá só pela saudade, sabe? Teve uma discussão, veio trabalhar, aí você fica pensando, refletindo, aí você volta para casa, a pessoa... aí, poxa, né? Agora, você não, já vem junto ali o conflito, e aí o conflito só aumenta. Então, eu não recomendo, né? Não vou dizer que não dá certo, até porque conheço pessoas que trabalham, né, conjunto com seus cônjuges e dá certo, mas assim, acho desafiador, que é desafiador, bem desafiador. Ah, legal. Bom, são dicas maravilhosas, né? Para todos que seguem uma carreira mais dinâmica, eu diria assim, que é a carreira executiva. Não é fácil, empreender é isso, é você buscar sempre novos ambientes, novos ecossistemas, se adaptar a todos eles e tentar buscar equilibrar. Eu digo tentar porque realmente você vai errar e tem que fazer de novo. Equilibrar a vida profissional com a pessoal, porque muitas vezes você tem filhos, você tem família e não tem como você abrir mão 100% de algo, né? No caso, não tem como. Não tem como. Você não tem como desistir de um pelo outro. Você vai equilibrando os pratos. Às vezes, um prato vai para cair aqui, você dá uma arrumadinha aqui, vai lá no outro e vai indo, sabe? Infelizmente, eu falo que para a mulher é muito mais difícil, né? A cobrança de que a mulher seja uma mãe perfeita, né? Ainda mais antigamente, uma dona de casa. Né? Então, assim, é muito... É mais difícil para a mulher do que para o homem, né? Não que eles não tenham essas responsabilidades. Hoje tem homem que faz pelos filhos muito mais do que muitas mulheres. Mas acho que já como é que se diz? Já é histórico isso, né? Primitivo. É primitivo isso. Então, de que a mulher tem que isso, que a mulher tem aquilo. Então, a cobrança é muito grande, né? Então, às vezes a gente fica muito mais frustrada do que deveria, porque quando você está cuidando mais desse prato aqui da executiva, o prato dos filhos, né, da família, fica ali cambaleando e tal. Então, para a mulher isso é muito forte, né? E, assim, para mim era muito forte. Mas eu tinha que seguir, né? Como é que se diz? É fazer o melhor que eu podia fazer, né, com o que eu tinha ali. Mas eu acho que não fui a melhor mãe, mas com certeza não fui a pior. Com certeza. E é isso, é sempre buscar equilibrar. E acredito que quem não tem ainda uma mulher no seu time, busque colocar, porque é importante, como ela disse, né? Traz detalhes e tem um poder de visão de alcance que às vezes o homem não tem que estar nos detalhes. Sim. E algo interessante é que até no xadrez, se perdeu a rainha, o rei já era, não sobra nada. Você sabe que na empresa teve, quando eu assumi a gerência, né, voltando lá atrás, logo depois, então, assim, o meu desempenho foi tão bom que começou a vir, sabe? Então, teve uma época que 50% do quadro de gestoras, de gerentes,
do grupo eram de mulheres. Era 50-50. Então, foi muito legal, porque você via que a mulher tem muitas habilidades, às vezes, principalmente com pessoas, né? Tem mais tato para lidar. Tem a sensibilidade de mãe. Isso. Mas, né, não é a sensibilidade de mãe que passa a mão na cabeça, sabe? Mas a sensibilidade de mãe de querer que dê certo, sabe? De disciplinar, mas às vezes disciplinar, mas com amor. Com amor. Então, acho que isso é a grande diferença. Então, o grupo sempre teve essa visão de que da importância da mulher. Então, eu me senti assim, muito honrada, né, de saber que eu dei início a esse movimento, assim, na época, de ter esse olhar mais assim para as mulheres. E agora, novamente, né, a gente teve esse primeiro módulo desse treinamento, primeiro encontro, e eles dizerem que, na abertura, falar que esse projeto começou inspirado na minha história, né, dentro do Grupo Cometa. Então, fiquei muito feliz de saber que eu estava inspirando pessoas, que eu estava inspirando um grupo que tem 52 anos de estrada, que tem 1.700 colaboradores. Então, isso foi gratificante para mim, sabe? E isso me fez ter mais força, mais determinação de que é isso que eu quero fazer, que eu quero compartilhar tudo que eu vivi, toda a minha experiência, tudo que eu construí com outras pessoas. Eu quero continuar inspirando outras pessoas. Muito bom. Eu acredito que, assim como você disse que teve sorte de ter essas pessoas ao seu lado, eles também tiveram sorte de ter você ao lado deles, de ter você contribuindo para ter esse reconhecimento que você tem hoje. Não tenho a menor dúvida disso. Eu espero, né? Estou confiante de que eu tenha feito um bom trabalho, né? Depois de todo esse tempo, eu me desliguei e agora eles me chamaram para fazer esse trabalho. Não é à toa. Eu acho que eu fiz alguma coisinha, eu plantei alguma sementinha lá. Com certeza ele está subindo a floresta. Tomara! Eu quero que muitas pessoas tenham a oportunidade de cuidar do seu futuro, de realmente planejar e executar e ter uma qualidade de vida, uma condição de vida, de poder continuar realizando seus sonhos. Né? Os sonhos ali do trabalho acabou, mas a gente tem muitos sonhos para construir para frente. Com certeza. Né? Então, acho que é isso. E nunca é tarde para consertar alguma coisinha, né? Sim, com certeza. Aliás, a gente está sempre consertando, né? Acho que a vida da gente é um aprendizado constante. Todo dia a gente está aprendendo, né? Eu sou uma pessoa que às vezes eu fico até lembrando, putz, quando eu percebo que eu aprendi alguma coisa, né? Eu falo, putz, aprendi mais eu. Então, acho que nas dificuldades é o momento que a gente mais aprende. Né? Legal. É um conceito até utilizado por empresas de tecnologia, que é o aprendizado ao longo da vida. Você nunca para de aprender. Tem que aprender a todo momento, porque o mundo vai mudar. Conhecimentos novos vão chegar aqui. Se você tiver resistência a aprender algo novo, até mesmo coisas como se faziam antigamente, você pode ficar para trás. Sim, a mudança ela é constante, ela não para. Quem não gosta de mudança, já foi, já não sei onde que vai estar no mundo, não vai sobreviver. Né? O mundo, a mudança, ela está vindo uma rapidez tão grande que você fica, às vezes, assustado. Né? Você fica pensando assim, meu Deus, que dia que aconteceu isso? E, de repente, já está ali. Eu fui no evento de inteligência artificial, onde eles começaram a fazer uma contagem regressiva para quando nós não vamos mais precisar de seres humanos. É assustador. Então, assim, se a gente não tá atento a essas mudanças, a gente vai ficar para trás. Então, a gente tem que se fazer necessário, né? Tem que buscar outras alternativas. A inteligência artificial está aí, mas eu tenho certeza que tem alguém lá por trás fazendo alguma coisa. Hoje, então, que eu seja esse alguém lá atrás fazendo alguma coisa. Acho que é isso. A gente tem que estar atualizado o tempo inteiro.
Olha, muito bom. Se você pegou essas dicas aqui, você vai adquirir algumas chaves aí para abrir algumas portas. E qual mensagem você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo, que também passam pelos mesmos desafios que você já teve que enfrentar? Eu acho que é mais ou menos o que eu já falei, né? Assim, é, continuar, nunca parar, sabe? Estar aprendendo todos os dias coisas novas, ter coragem. A gente tem que ter muita coragem às vezes, né? Porque desistir é muito fácil. Desistir é muito fácil. E às vezes muitas coisas vêm para querer fazer você desistir. Então não desiste. Siga em frente, tenha sonhos. Tenha muitos sonhos, sabe? Tenha 100 sonhos. E busque, vai realizando cada um. Ó, cheque nesse, vamos para frente, vamos para o próximo. Sempre, sempre em frente, sempre seguindo, sabe? E planejando e executando. Porque também planejar, escrever, deixar no papel e ficar esperando que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. É realmente arregaçar as mangas. Se tiver que aprender coisa nova, vai atrás de aprender e siga em frente, continue. É isso. Bom, maravilha. Então, pessoal, eu estive aqui hoje com a Rosimari Ribeiro, uma pessoa incrível, que além de empresária, empreendedora, agora também vai iniciar uma nova carreira como mentora e, além disso, escritora, também é mãe, né, que é algo aí que é diferente e que com certeza dá grandes vantagens para a pessoa de diversas outras áreas, né? Assim como quem é pai sabe também como é diferente. Ser hoje, né, criar filhos é um grande desafio, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Hoje eu acho que parece estar mais difícil, é você conseguir tirar seus filhos da frente de um computador, de um celular, e fazer eles irem para o mundo e se relacionar, porque lembra que eu falei? Relacionamento na vida é tudo. É se relacionar, né? Com pessoas, compartilhar, comunicação. Então, e aí você vê, às vezes, os adolescentes que têm medo de olhar no olho de outra pessoa. E aí, como é que vai ser? Como vai ser esse futuro? Às vezes eu fico preocupada, sabe, de ver alguns adolescentes hoje que sem perspectiva, querem viver a vida ali dentro do computador, dentro do celular e só. Talvez não tiveram os mesmos desafios de ter que aprender a trabalhar com 12 anos de idade. Sim, com certeza, não teve necessidade, porque hoje a gente, né, os pais querem dar o melhor, às vezes não tiveram, passaram dificuldades, mas não querem que os filhos passem por essa experiência. E aí querem dar muito mais do que podem. E aí acabam criando, né? e acabam não deixando eles terem as experiências deles, as dificuldades, a receber os nãos e saber o que fazer com esses nãos, como tentar negociar, né, esses nãos. Então, assim, acho que não vão conseguir negociar nada, porque não tem não para negociar. Legal. É onde ser bom pode ser ruim, e ser ruim pode ser bom também. E se você tiver com dificuldade nessa área, procura aí que eu posso te ajudar. E, pessoal, muito obrigado a todos aí que nos assistiram. Compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber mais notificação dos próximos vídeos e entrevistas aqui com pessoas maravilhosas assim como você. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade aí mais uma vez e quando quiser me convidar, estou aqui. Com certeza. Então, pessoal, até a próxima e tchau, tchau. até breve. Tchau, tchau.